Bom, e hoje eu vou fazer uma explicação um pouco mais rápida das duas corridas que tiveram de Fórmula 1 nesse fim de semana em Baku. Lembrando que não foi uma corrida muito emocionante, como muitos puderam acompanhar, e vamos falar até o porquê que ela não foi emocionante dessa vez. Tentar, né, cada um fala uma coisa, mas tem pelo menos uns 4 itens aí que leva a entender o motivo disso. Primeiro vamos começar pela Sprint Race, né, pela corrida do sábado. Primeiro, esse formato que já mudou. Vamos lembrar que completamente diferente. Agora você tem uma sexta-feira que manda para o domingo, ou seja, o que acontece na sexta, a classificação, tudo é para o domingo, e o sábado é um evento à parte. Tem gente que criticou, eu acho que tem um lado positivo, um lado negativo. Um lado positivo é que é um evento separado, o pessoal pode mais para o tudo ou nada, porque aqui não influencia. Já tem gente que criticou porque a sexta-feira tem muita gente que curte ver a classificação numa sexta e não podia ver porque é o que manda para o domingo, ou seja, eu curto de vez em quando uma mudança, eu achei até que foi legal. Pela surpresa, a maior surpresa que aconteceu foi com a Ferrari, né? Como é que a Ferrari do nada saiu, vai lá e faz a pole, né? Leclerc. Primeiro, Leclerc mandou muito bem. Eu acho que a nível de uma volta em classificação, pista de rua aqui, ele está imbatível, legal para ele que voltou andar bem. E mostrou na classificação superior, de fato mesmo, do que os carros da Red Bull. Aonde ele consegue essa análise, analisando uma volta de classificação da sprint, que depois foi mais ou menos igual na classificação seguinte do sábado, a Ferrari tem um carro melhor para uma volta. Isso porque eles conseguem colocar muita temperatura no pneu, uma temperatura rápida, o carro gruda na classificação logo de cara. A Red Bull demora um pouco para realmente colocar temperatura. Isso prejudica um pouco na classificação, mas ajuda demais a corrida, porque depois na corrida inverte. Eles ficam, né, a Ferrari fica mudando para não subir muito a temperatura do pneu, enquanto a Red Bull consegue colocar um ritmo mais forte. Então dá para ver que principalmente nas curvas de baixa e algumas de alta também, praticamente toda curva o Leclerc era um pouco mais rápido que o Verstappen. Só que a diferença cai muito ainda para o lado da Red Bull a hora que abre o DRS. Aquilo que a gente já falou nos vídeos passados, né? Você vê que enquanto, né, mesmo curva de alta, aqui falando da curva 16, a saída do Leclerc um pouco na frente. Chegou na reta comprida que tem em Baku, você vê que na entrada da reta ali a 316, o Leclerc estava um pouquinho mais rápido, só que a hora que abre o DRS ele perde 7 km e chega um carro a 340, e o Leclerc, mesmo saindo para baixo, ele chega a 6 mais lento. Então, da corrida sprint, a gente, né, vê o carro da Red Bull mais forte. O Pérez passou facilmente, principalmente a hora que abre o DRS, fácil de ultrapassar, a reta comprida, e passou sem problema. O Verstappen só chegou no Leclerc ainda, também porque né, ele estava com o carro um pouco tá com aquele buraco na lateral do carro, que a gente já mostrou no vídeo anterior o motivo e tudo mais, mas mostrou uma corrida também morna, assim, né? Outra corrida principal, para falar ela como um todo e por que essa pista, de repente, desse ano não trouxe muitas emoções aí. Classificação, de novo o Leclerc mostrando que tinha o carro mais rápido, o Verstappen sempre ali, né, dessa vez o Verstappen na frente do Pérez, mas o Pérez mostrando que realmente anda muito bem nas ruas, principalmente Baku também, sempre tá forte ali. E quem foi prejudicado o fim de semana inteiro foi os carros da Aston Martin, né? A gente esperava a Aston Martin um pouco mais forte, eles tiveram problema na asa traseira e para usar até um WD-40 lá para conseguir abrir o DRS. Começaram o fim de semana que era o upgrade que eles trouxeram, deu errado, e depois eles começaram o fim de semana um pouco mais atrás e foram melhorando. Isso aqui é o resumo né, grosso, assim, a grosso modo da corrida, né? Aqui é a hora que veio o safety car, lembrando que estava na mão, dessa vez, do Verstappen, mesma coisa, a Ferrari largou, começa por muita temperatura no pneu, e aí eles acabam ficando. O Leclerc sabia que não tinha carro para brigar com os dois carros da Red Bull, ele fez uma corrida, no meu ponto de vista, dessa vez perfeita, e conseguiu administrar os pneus de uma forma muito boa, ainda mais sabendo que vinha uma Aston Martin atrás. Então vamos lembrar, aqui é a primeira parada, o Verstappen foi prejudicado na hora do safety car, porque entrou numa hora que ele já tinha que entrar mesmo, com um pneu talvez um pouco mais desgastado que o Pérez. Foi uma briga boa dele pro Pérez ali. Então ele parou antes, só que nisso o De Vries acabou tendo um problema, né, encostou, não conseguiu engatar a ré e acabou trazendo o safety car. Isso prejudicou alguns pilotos, a gente já vai mostrar aqui, e se deu bem, obviamente, a hora quem parou no safety car, que foi o caso do Pérez.
Na saída do safety car, a gente vê as duas Red Bulls aqui, ó, sobrando, né? Assim, o Pérez na vantagem. O que foi interessante aqui foi que o Max Verstappen até mesmo falou que chegou em um determinado momento, ele não conseguia aproximar, né, quebrar aquele um segundo para poder abrir a asa e passar o Pérez. Ele estava tendo problema com o balanço de freio, não conseguia ainda né, se adaptar bem do jeito que estava, mas no final da prova ele falou, eu fui me entender com o carro, com o balanço do freio, no finalzinho da prova foi quando ele começou a até aproximar um pouco mais do Pérez, mas não deu tempo. E dessa vez o Verstappen não reclamou não, falou que foi um fim de semana até ok. O Leclerc foi interessante aqui com a briga com o Alonso, ele que também os dois né, se separaram, tinham dois carros lá na frente da Red Bull e depois o Alonso também com o Leclerc. O que foi interessante é que o Leclerc usou muito a cabeça que ele não acelerou demais para tentar para os carros da Red Bull, porque ele tinha um medo muito grande de acabar com os pneus, que é o problema da Ferrari, e que não é acabar, tá? Não é acabar a borracha, é colocar muita temperatura, aí o pneu perde a aderência mesmo com borracha e cai o rendimento. Então ele ficou guiando a corrida inteira no finalzinho. Quando ele foi até liberado para acelerar, na última volta conseguiu fazer uma volta muito parecida com os carros da Red Bull. Quer dizer, o Leclerc conseguiu administrar muito bem os pneus durante a corrida, principalmente esquecendo dos carros na frente para não ser atacado e conseguir o primeiro pódio da Ferrari do ano. O Sainz não teve um desempenho bom, então ficou os dois carros, Ferrari e da Aston Martin, né, dois companheiros de equipe os melhores para cima e os piorzinhos um pouco para baixo. E você vê claramente aqui que a gente está falando de 3 grupos de carro, né? Você tem sozinho os carros da Red Bull, depois você tem Ferrari e Aston Martin com aqueles 8 carros, né? Que daí viram 6, os dois principais lá para frente, depois você tem Mercedes, Aston Martin, Ferrari, também cada hora um na frente, e depois o resto. Esse resto que eu digo todos para cá, né? Então a diferença é muito grande entre eles. A primeira coisa que a gente fala que talvez o motivo de não ter sido uma corrida muito interessante foi quando você tem um safety car que acontece mais ou menos numa hora que todo mundo tem que parar. Alguns pilotos tinham acabado de parar. Você obriga, você congela a corrida no sentido que todos foram para um composto duro para chegar até o final da corrida. A partir da hora que todo mundo vai para o mesmo composto e eles lutam por igualdade, aí meio que acaba, né? Acaba a chance de você ter uma desigualdade de pneus, poder ultrapassar ou ser ultrapassado. Então esse é o número 1. A outra foi uma mudança na área de DRS da pista, né? Eles, para evitar no passado, já tiveram, né, corridas aí bem interessantes, com muita ultrapassagem, eles queriam diminuir, então eles levaram um pouquinho mais para frente, 100 metros para frente, o ponto de abertura de asa da reta principal, para não ficar tão fácil a ultrapassagem, talvez passaram um pouquinho demais da conta. Só que vamos lembrar também que já teve aí no passado muita batida, então acredito também que os pilotos, com todo esse lance das equipes de né, cost cap que eles estão falando, de peças que estão entrando novas, não tem peça reserva porque eles estão vindo com os upgrades. Então, talvez os pilotos também pegando um pouquinho mais leve do que deveriam. E o outro ponto, né, que é a estratégia dos pneus que a gente falou, a gente né, viu que todo mundo praticamente usou a mesma condição. E o outro ponto é que essa pista em particular não tinha um desgaste muito baixo de pneu. Você pegar o Ocon, cadê o Ocon? Tá aqui, ó. Ele foi direto e só fez a parada no final porque é obrigatório. Então, na última volta, ele parou para pôr um pneu macio, ou seja, a pista não tinha uma degradação grande de pneu. Isso também contribui para ficar todo mundo mais ou menos na mesma condição e a corrida fica um pouquinho mais chata. E aqui você vê na entrada bem do safety car, que foi mais ou menos na hora, né? Tinha alguns pilotos que já tinham parado, mas aí todo mundo foi mais ou menos na mesma condição de pneu até o final da prova. A outra parte que estamos falando é que os carros estão um pouquinho, os pilotos começam a reclamar que os carros estão um pouquinho mais difíceis de seguir um do outro, como era antes dessa, né, há 2 anos atrás, antes da mudança grande dos carros. Isso pode ser que as equipes estão melhorando os carros, estão criando né, mais pressão aerodinâmica pelas asas do carro. Isso começa a criar um pouco mais de turbulência, tudo que a FIA não quer, mas as equipes acabam achando. Então, quer dizer, para essa corrida em particular, tem vários fatores aí que pode ter atrapalhado para ser uma corrida um pouco mais morta. Mas, no final das contas, foi isso aí, né? O Verstappen teve uma vitória
Aliás, o Pérez teve uma vitória dura, né? E acho que um ponto importante, ficou a 6 pontos só do campeonato do Verstappen, conseguiu tirar 8 pontos de desvantagem, ganhou as duas provas, né? Do sábado e do domingo. Então, queria aí uma chance, uma esperança para o Verstappen. Mas você vê, depois o Leclerc estava 20 segundos atrás, e depois entre 20 e 22 o Alonso, depois o Sainz, o Hamilton e o Stroll. O Hamilton que fez também foi prejudicado pelo safety car, mas conseguiu aí uma boa recuperação. O Russell cai um pouco mais para trás aqui em termos de tempo, mas ele parou para conseguir a melhor volta. Então, quer dizer, o Russell também estava no ritmo parecido ali do Hamilton, mas acabou chegando atrás. E depois você vê aquilo que a gente falou, todas as outras equipes a mais ali de 1 minuto e 20 para quase uma volta atrás dos líderes. Então, mostra que esse pelotão das equipes intermediárias, cada hora é um na frente. McLaren deu um pulo bom, vieram para o upgrade, conseguiram. Aí Piastri, apesar de estar muito doente, não falou muito, né, foi falar isso só na segunda-feira, mas que estava muito doente, conseguiu fazer uma prova decente também. A McLaren voltando a pontuar. Campeonato Mundial está nesse modo aqui, Verstappen 93 contra 87 do Pérez, quer dizer, a diferença pequena, será que tá uma zebra aí? Vamos ter uma briga entre os dois? Está clara já que a briga é só entre os dois, não vai ter outra equipe, a não ser que alguma coisa muito de errado ou diferente aconteça. O Alonso mantendo a terceira colocação, o Hamilton conseguindo aí pontuar novamente bem, Carlos Sainz, Leclerc e Russell, Stroll ficando no oitavo, Norris aparecendo já com os pontinhos também para McLaren, o Hülkenberg em 10º. Se a gente olhar pro Mundial aqui de construtores, né, de novo, você vê quase 100 pontos na frente aí já os carros da Red Bull, mas uma briga que vai ser uma briga interessante até o final do campeonato entre Aston Martin, Mercedes e Ferrari, que estão aí próximos da Ferrari, acho que bem no momento legal, ela que está em quarto, acho que ela vai subir, depois você vê um buraco grande ali para a McLaren. Talvez a McLaren vai ficar meio sozinha, né? Estou achando que se não tiver uma novidade muito boa, ela vai ficar meio sozinha nesse quinto lugar, se é que não vem um upgrade. Tomara que ela venha um upgrade bom para ela se juntar com as 4 de cima. E depois vem o resto. Uma briga muito boa, né, da sexta equipe para trás. Com certeza essa briga vai até o final do ano, que você tem aí pelotões diferentes, mas umas disputas bem legais aí entre eles. Então isso aí, um resuminho da corrida que foi cumprida, né? O fim de semana cumprido, e agora já tem uma logo em seguida do outro lado quase do planeta, que é em Miami.